Sejam bem-vindos ao FBVcast, na 11ª edição dessa feira que cada vez cresce mais e a gente vai falar sobre muito conteúdo e hoje aqui eu tenho, olha, um assunto interessantíssimo aqui, conteúdo, comunidade e consciência, os novos pilares de consumo. Eu estou aqui com a Manuela Bordache, com a Luana Toniolo e com a Patrícia. Eu vou começar contigo, Patrícia. Conta um pouquinho pra gente que elas acabaram de sair do palco e estão aqui. O que foi essa provocação que vocês trouxeram para a Feira Brasileira de Varejo? Eu estou muito animada, né? Porque é o tema que comove a gente. Então, assim, comunidade, acho que foi o tema que a gente mais falou. Comunidade, propósito e a questão do empreendedorismo feminino, que não está no nome, mas a gente falou muito. O que acontece? A gente se conecta muito através do que a gente fundou, do que a gente fez. Então, são marcas, são negócios que criaram comunidades muito fortes. E aí a gente acabou ficando amiga, enfim, porque a gente acredita no mesmo propósito. Legal. E aí a gente falou bastante disso. Legal. Falou muito de inteligência artificial também. Daí, que por sinal foi a AI que deu o título da palestra, né? Ele falou, vamos fazer uma palestra as três juntas, qual o título? Olha, daí falou ali, com base no histórico de cada uma, surgiram esse aqui, ó, deu certo. Bacana. E aí, o que mais teve de ingrediente legal nessa palestra que a galera pode levar para a prática? Bom, além do empreendedorismo feminino, a gente contou na prática como que a comunidade fez os nossos negócios acontecerem. Eu acho que nós três fundadoras somos muito a cara do nosso negócio, mas a comunidade foi construída de uma forma genuína, também vinculada a gente, porque é verdadeiro. Então foi muito claro desde o começo a forma como a gente foi construindo e trazendo mais pessoas a acreditarem naquilo que a gente acreditava. Estilo Look, baita referência, né, de comunicação, todo mundo, vou dar uma consultada lá para ver o que o Estilo Look está falando, o que vai ser tendência. Beleza Limpa, falou em Beleza Limpa, você não tem como falar sem pensar em Simple Organic, né, o que a Paty construiu e a forma como ela trouxe. E falando de brechó, foi a Troc que também fez essa revolução aí na forma de comunicar. E como é que vocês veem hoje essa tendência de mercado onde os proprietários estão tomando a frente, né? Estão trazendo conteúdos como grandes CEOs? Como é que vocês percebem isso para a criação realmente de verdade da comunidade, não aquela coisa meio fraca? Eu acredito que a pessoa ela não compra produto, ela compra propósito, ela compra de alguém que faz, e aí esse alguém não somos só nós, né? Existe um time gigante sempre por trás, mas as pessoas sabem quem está fazendo o processo, principalmente quando fala de conteúdo, sustentabilidade, quem está por trás, qual a credibilidade, qual a autoridade que está ali. Então, acho que cada vez mais CEOs, fundadores, dão essa cara e também se tornam influenciadores do seu próprio caminho, né? Não só de consumo, mas acho como referência. Eu adoro isso, assim. E acho que a Paty falou de time, né? E como é importante o próprio time ter esse protagonismo, né? E eu acredito muito que o Estuda Luca, acho que um dos diferenciais que a gente teve lá atrás, há 13 anos, quando a gente começou o negócio, a gente achou um meio do caminho muito feliz ali entre os veículos, né, com a seriedade, redação, etc. Mas também na época as blogueiras, né, que não eram nem chamadas de influenciadores, com a informalidade, né, esse tom amigo. Então hoje a gente conseguiu achar esse meio do caminho muito feliz ali da seriedade, mas com a leveza. Então as pessoas seguem o Estuda Luca, mas elas querem saber quem é a pessoa que está escrevendo aquela pauta. Eu me identifico com aquela pessoa que naquele momento ela está passando na vida dela por algo que eu consigo me identificar. Então eu acho que não só, né, grandes CEOs são as caras das marcas, mas os times são cada vez mais protagonistas também, embaixadores de onde eles trabalham, né? Eu vou dar um exemplo, a gente já fez esse trabalho de Simple Organic como publicidade, com o Estuda Look no lançamento de base, e a gente queria um time diverso para testar. E aí a gente fez isso, porque o time todo testava e mostrava. Então, eu acho que também entra daquilo, né? A comunidade, ela não é só da porta para fora. A comunidade começa pelo time, que tem que acreditar na nossa ideia, na nossa liderança, do que a gente está fazendo, vendendo com propósito, e aí isso vai para fora, senão não funciona. E como é que vocês veem hoje o momento que estamos vivendo nesse momento? Porque se a pessoa for olhar daqui um ano vai estar completamente diferente da inteligência artificial, em se tratando de, né, falar conteúdos verdadeiros, né, com um momento de, aí vindo até avatares, né, falando. Como é que vocês veem essa percepção? A inteligência artificial ainda vai dar muito medo para o consumidor final, atrapalhar as empresas ou não? Bom, a gente estava falando disso nos bastidores aqui antes de começar a gravar, acho que não é nem um ano, gente, daqui a 3 meses vai estar tudo diferente, né? Exato. Muito mais rápido. Quando fala de medo, eu sou a pessoa que menos tem medo, porque eu sou apaixonada assim, pelo tema. E quando eu falo de negócio, uma das coisas que eu falei ali, por exemplo, eu vou citar 3 pilares que a gente trabalhou, tá? Um deles é anúncio, ads. Antes você tinha um volume de criação gigante para a plataforma ver qual ia performar. Agora você joga lá e, a inteligência vai criar esse anúncio para aquele consumidor que já está propenso a clicar. Então, economiza clique, economiza investimento e tem, né, uma otimização de time e tudo mais. A questão de uso de imagem, a gente já trabalha e eu sou a favor de não substituir. Então, não dá para você ter uma marca de skincare só com inteligência artificial.
mas eu posso ter o produto sendo trabalhado, eu posso otimizar e ter um volume muito maior para informar o meu cliente e continuar trabalhando com as pessoas reais, né? A gente, o modelo, o consumidor. E qual foi o terceiro que eu falei? Eu falei da imagem, dos ads. E daí você falou do lançamento da People Color que vocês vão usar. O lançamento foi isso. A gente tem campanha com o do rosto. E esse rosto, que é a Malu Borges, não tinha agenda para a semana que vem. O shooting não vai acontecer. A gente antecipou para lançar o produto domingo com inteligência. Sim. Então o shooting segue, mas a inteligência meio que salvou a gente no cronograma. Te Então, poupou tempo. nossa, tempo, dinheiro, rapidez, estratégia. Mas sabe que em todos os casos, apesar da gente, eu sempre fui mais reticente, não sou mais há um pouco mais de um ano, né, que eu estava contando ali que a gente foi para o South by Southwest, o maior festival de inovação, e lá eu entendi que eu tinha que parar de ter medo e mergulhar de cabeça e começar a mexer. Foi realmente assim uma chamada. A Paty sempre foi super, né, pró inteligência artificial, mas eu acho que tudo isso que a gente está falando nos ajuda a, embora toda a comunicação seja massificada, a individualizar. Exato. E aí a gente está conseguindo conversar, uma PMax, né, que você tá dando aí o exemplo de uma ativação no Google, né, um tráfego pago do Google. Você dá a informação, o Google vai criar a campanha individualizada para cada tipo de perfil. Isso nada mais é do que você conseguir massificar alguma coisa, mas com muito mais inteligência você torna aquilo muito mais direto, muito mais individual, muito mais singular. E esse é o grande desafio, porque a gente não tem tempo para fazer isso, né? O time não tem tempo para fazer 200 criativos, mas a inteligência artificial vai fazer. O atendimento de bot mais personalizado. Então, tudo que a gente está fazendo é para ter um atendimento melhor. Então, a gente não precisa ter medo, né? Lembrei É uma da terceira massificação. coisa que eu estava falando. Desenvolvimento de fórmula. Desenvolvimento de produto, Legal. O time de técnico vai seguir desenvolvendo, mas a gente vai ter mais uma ferramenta para desenvolver. Não, otimização de pesquisa, porque Nossa. isso às vezes não é para substituir o trabalho, é para complementar, mas de uma Matéria-prima, maneira... gente. Pensem o tanto que a gente trabalha com volume de matérias-primas. Na hora que Imagina. você tem inteligência como... Não, Nossa, e de repente legal. falar alguma substituição, possível substituição. Putz, para conteúdo a gente usa muito. E na verdade vocês estão me dizendo então que, aqui para o nosso espectador também, que a inteligência artificial, todo o trabalho, ela está realmente ajudando mais a falar com a comunidade, Nossa, a acertar, né? Antigamente, quem vem da comunicação antiga era quase uma metralhadora, né? Hoje a gente consegue escolher para quem vai e o algoritmo que tem inteligência artificial também leva lá. Sim. Fica mais fácil conversar com essas comunidades? Eu acho que otimiza o trabalho também, né? Eu acho que não sei se é mais fácil, mas eu acho que é mais assertivo, Legal. né? A comunicação. Perfeito. Gente, obviamente que vocês são 3 empreendedoras, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sente muito hoje que o mercado, que as pessoas dizem, poxa, mas você já tem uma história, que falasse 2013, né? Uhum. Então, poxa, eu tô querendo começar um negócio agora. Será que o oceano já está lotado ou eu tenho espaço? Como é que vocês veem isso? O que vocês dizem para essas pessoas que estão querendo começar a empreender e hoje começar a fazer um negócio diferente? Tem espaço? Olha, o oceano está lotado, mas sempre tem espaço, né? Eu acredito muito nisso, entender como fazer diferente e se perguntar muito também o porquê de começar um negócio, né? Eu acho que eu falo muito sobre isso porque eu acho que as pessoas glamorizam muito o empreendedorismo e muitas vezes elas confundem liberdade com flexibilidade, elas não sabem o real motivo pelo qual elas de fato querem empreender. E eu acho que a gente tem que se fazer essa pergunta, né? Por que a gente quer empreender e com o que a gente quer empreender? Porque eu acho que também a gente viveu por muito tempo, né, uma fala que obviamente é muito importante. Acho que nós 3 somos pessoas que a gente conseguiu fazer negócio com muito propósito, mas só o propósito ele não paga a conta, né? E ele não fecha a conta no fim do ano para deixar o negócio de pé. Então eu acho que é importante realmente ter um plano ali, pilotar muito rápido, entender o que está dando certo e hoje em dia ainda mais, né? Porque a velocidade de tudo é cada vez mais bizarra. Verdade. Entender se é pra você, eu acho que esse é o ponto mais importante, mas também, assim, muita gente quer empreender, quer fazer algo, mas algo repetido. Então, entender se você realmente está identificando um bom problema e se você tem uma boa solução que as pessoas estejam dispostas a pagar. Existe muito sonho, né? Empreendedor por si só tem devaneio. Eu acabei de criar isso, eu acho muito lindo e eu vou tocar até o fim sem validar com as pessoas. Será que realmente isso tem valor além da tua casa? Né? Será que eu uso muito o exemplo de coxinha de carne seca? Eu tinha uma mentorada que queria lançar a coxinha de carne seca. Eu falava, mas quem que quer a coxinha de carne seca? Não é coxinha de frango. E a gente foi para fazer pesquisa. No final a gente lançou no cardápio dela, ela estava abrindo uma confeitaria. Nunca vendeu, quer dizer, vendeu muito pouco. E ela queria ter lançado aquele negócio. Não existia o problema da coxinha, a solução não era a coxinha de carne seca e no final ela não ia se destacar por conta daquilo. E
Bom, eu acho que é isso, assim, você conseguir acertar antes de se diferenciar e saber que realmente o mercado está precisando daquilo que você tem para oferecer. Mas eu concordo com a Lu e ao mesmo tempo uma fala que eu dei lá é diferente, porque eu falei assim, no final, a gente tem que ir pela intuição também. Muita gente achou que a gente estava louca lá atrás, porque assim, a gente fez negócios disruptivos que no óbvio não funcionariam, assim. Quem falava de sustentabilidade 8, 10 anos atrás, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, ninguém falava, né? Esse modelo, como a Manu falou realmente, assim, entre mídia e comunidade, quem fazia? Então, o teste é importante, mas você saber se a tua intuição como empreendedor também, mesmo que todo mundo fale assim, você tá maluco, cara, se eu fosse ouvir todo mundo, eu não teria feito um negócio. Mas eu acho que tem um outro elemento que é muito importante também, que é o timing. Porque às vezes a gente vê negócios incríveis que são lançados, talvez antes do momento deles, de fato... Da consciência coletiva. Exato. Compreender. E eu acho que hoje eu penso no negócio, nossa, aquele negócio não deu certo, se ele tivesse sido lançado hoje, as pessoas estavam preparadas para ele. Ou também muito tarde, né? Sim. Então eu acho que nós três, a gente teve muita sorte também do timing que os negócios nasceram, né? E que dica vocês deixam, então, já tendo esse depoimento de vocês três aqui? Que dica vocês dão para essa galera que está agora realmente tendo uma ideia, querendo fazer alguma coisa diferente, querendo inovar? Porque antigamente, né, inovar é inventar algo que não existe. Mas não é isso, né? Como é que vocês veem isso? Falando, né, de inspiração, de você sentir a tua intuição, nós três somos de mercados não consolidados, né? Que estão caminhando agora para consolidar. Então, sem dúvida, caminhar é você ouvir a tua intuição. Eu gosto muito de ser bem prática e falar, olha para fora, vê o que estão fazendo em países desenvolvidos, o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, o que dá para trazer para o Brasil. Você vai ter que dar uma brasileirada, a gente sempre tem que ajustar na cultura, mas tem muita coisa legal. Dá uma olhada em quantos rounds já foram feitos, o que está acontecendo ali de investimento, o que está bombando, vai acontecer. O caso da Troc foi assim, eu olhei fora e abrasileirei totalmente, e eu acho que todos os negócios a gente vê de fora para dentro, a Simple foi assim também. Legal. Tem muito negócio legal para acontecer ainda no Brasil. Boa. Não, eu diria, porque eu vejo hoje também um imediatismo muito grande, as pessoas largando tudo para ir ou empreender, ou enfim, né, tentar alguma carreira diferente, sem ter, aqui vou aproveitar para fazer propaganda no meu podcast, o que tem nessa carteira, que a gente fala sobre independência financeira feminina. Então, eu acredito que a gente tem que estar preparada financeiramente, isso não quer dizer que ter muito dinheiro, mas ter ali, pelo menos uma reserva de 6 meses, um ano, um pé no chão, para... Se tudo der errado, eu consigo ter um tempo para pilotar e para voltar, sabe? Porque eu acho que fora isso, às vezes, eu tô apostando tanto nessa ideia, será que de repente eu consigo começar ela em paralelo a algo que eu já faço? Né? Porque eu acho que também as pessoas querem empreender, mas elas não estão dispostas. Eu estava falando essa semana com um amigo meu que está começando um negócio, já tem 1 ano e pouquinho, ele trabalha absolutamente todas as noites e todos os finais de semana. Quantas pessoas estariam dispostas a abrir mão da sua vida pessoal para isso, até de fato ele conseguir largar o emprego formal dele para empreender? Então, e eu acho que isso já diz muito sobre a pessoa e sobre a característica empreendedora também da pessoa, né? Verdade. Eu acho que no empreendedorismo, nesse momento, quando a gente fala assim, tá tudo, né, o oceano não está mais azul. Eu acho que nessa mudança de mercado tem muito oceano azul, que a gente pode não estar vendo ainda, porque a mudança de comportamento da sociedade está tão latente e ela é tão rápida que o método que a gente conhecia, as profissões da maneira que a gente conhecia, está mudando. Vai ter muito desafio e vai ter muita oportunidade. Então é aquilo, ou olha o copo mais cheio ou o copo mais vazio. Eu acho que o empreendedor olha o copo mais cheio. E numa era que a gente está vendo a era da atenção, né? E vamos voltar. Tem essa economia da atenção. Vocês falaram sobre comunidade e vocês também serem a cara, né? As pessoas estão na frente da empresa. Qual o papel que vocês veem da importância do que vocês falam? Porque a gente, né, hoje qualquer pessoa tem o poder de estar no microfone, mas o quanto isso pode impactar positivamente ou negativamente? Como realmente fazer essa conexão com a comunidade com o que vocês estão trazendo de conteúdo? Não sei se a pergunta é muito filosófica, né, mas... É transparência. Se você criar uma persona, você vai se perder em algum momento, a comunidade vai... E responsabilidade, né? Eu acho que a gente veio aí também entrando num tema que pode parecer nada a ver, mas a gente estava vendo aí, acompanhando nas últimas semanas a CPI das bets. As pessoas, elas são responsáveis, corresponsáveis, né? Pelo que elas estão divulgando e pelo que elas estão falando. Então, existe hoje uma desinfluência muito grande e que, às vezes, acham que é inofensivo e não é. E eu acho que quando a gente está falando, seja de empreendedorismo ou do nosso dia a dia, tem que ser real, porque as pessoas estão se inspirando pelo que a gente está falando.
né? Então eu acho que a gente está mexendo com sonhos, a gente está mexendo com a vida das pessoas, às vezes fazendo elas largarem algo estável para se arriscar, né, no empreendedorismo. Então, se tudo aquilo for uma mentira, né, tem um impacto muito grande, né? A gente já foi em uma palestra, uma vez eu e a Manu, que a gente falou tanta verdade que uma pessoa virou pra gente e falou assim: não, então vocês nem deveriam fazer isso, vocês são malucas. Porque se você for falar a verdade, é tanto perrengue, e é tão difícil, que a gente falou, será que a gente foi verdadeira demais? Exato. Porque a gente desmotivou as pessoas. E no final a gente falou, não, mas a gente teria feito tudo de novo, então tá certo, mas, assim, mas é nosso dever. É perfil, contar. e é perfil. Exato, Mas a gente saiu da palestra pensativa. Saiu. As pessoas não estão preparadas para ouvir. Sai preparado para ouvir a verdade? Mas se não for com verdade e transparência, é melhor que nem seja protagonista. Porque você vai ofender o negócio, né? Não tem como construir uma persona. A partir de hoje eu vou ser sustentável. Quando a Troca teve um encerramento, várias pessoas me perguntaram, agora você vai comer carne? Agora você vai comprar... Gente, peraí, é sério que vocês realmente acreditam que a partir desse momento eu simplesmente deixo de lado tudo aquilo que eu falei nos últimos 10 anos? Daí vira piada, né? Começa a brincar, mas gente, não é possível. Né? Tem que ser profundo, tem que ser verdadeiro, senão não sustenta. Verdade. Meninas, quero já ir para o final para deixar a última mensagem de vocês, agradecer imensamente. E que mensagem vocês deixam aqui agora, final, né, num evento de inovação aqui, de tecnologia, que realmente vem provocando todo mundo? Qual mensagem vocês deixam aqui no finalzinho? Eu diria para aproveitar muito os eventos presenciais como esse, e a gente está cada vez mais sozinho, né? Muitas vezes trabalhando de casa, uma geração que está atrás da tela. Então eu acho que oportunidades como essa são incríveis para se conectar e para fazer relacionamentos além do chat GPT. Bom, eu acho que eu sugeriria que as pessoas tivessem mais profundidade, estão aqui acompanhando, mas anotem os tópicos, estudem depois, porque está recebendo muita informação. Começa a assistir um vídeo no YouTube, começa a fazer uma pesquisa, parece que ninguém mais se aprofunda em muito, sabe de tudo e não sabe nada. Então, dependendo do teu nicho, daquilo que você gosta de fazer, do que é teu hobby, mas aprofunda um pouco mais, porque talvez aí até seja um caminho de empreendedorismo. No meu caso foi assim, eu fui aprofundando a ponto de achar um número que eu falei, peraí, eu quero viver para isso, e estudar isso e comer de manhã, de tarde, de noite esse assunto. Mas é algo que poderia mudar hoje, né? Assim, é muita informação rolando e pouca profundidade. Legal. Eu acho que passa pelo filtro. O que vocês dois falaram é a gente colher toda a informação e a gente está na era do nicho também, né? Você se especializar e entrar naquilo e aí as comunidades vêm. A hora que você está nichado, as pessoas se conectam com aquilo. Então, num evento desse, pegar e colher o máximo de informação, mas tem que filtrar. Nem tudo cabe pra gente. Verdade. Gurias, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Maravilhoso, vamos contar com vocês na próxima edição com certeza, porque tem muita coisa tão boa pra gente sempre ficar provocando. Sucesso pra vocês. Obrigada pra vocês também. Obrigado. Esse é o FBPcast direto da 11ª Feira Brasileira do Varejo.